Os fios que nos unem. Memórias e fragmentos de uma vida abençoada, da autora Rosana Hades. Rosana Hades, nascida em 1963, é paulistana, casada, mãe e avó. Ex-publicitária, é massoterapeuta integrativa e acupunturista, com pós-graduação em Bases da Saúde Integrativa no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e formação superior em Comunicação Social pela ESPM. Desde 1994, vem atuando com terapias corporais e técnicas complementares. Foi pioneira na introdução da massagem adaptada ao ambiente hospitalar e criadora do primeiro programa voluntário de massagem de conforto em um hospital público brasileiro em 2004. O Mãos que Cuidam, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Estudou cromoterapia avançada na Suíça, fez cursos de John Barnes de liberação miofascial nos Estados Unidos e formou-se em medicina chinesa e acupuntura na Escola Seata. Prefaciou a edição brasileira do livro Mãos que Cuidam, Medicine Hands, de Gail MacDonald, sua professora de massagem oncológica. Livro atualmente usado em suas aulas de massagens oncológicas e de massagem terapêutica adaptada ao ambiente hospitalar. Os Fios que nos unem é a história de uma mulher sensível que, em sua vida, percebeu o quanto estamos todos unidos por uma força invisível. Fios que costuram nossa história e nos unem uns aos outros, independentemente de nossa fé, dando sentido à vida. Em sua caminhada, observou que há diversas missões, e duas especialmente permeiam seu trajeto: cuidar de pessoas e fazer conexões e pontes. Sentiu na convivência com quem passou pelo caminho que em algum momento escolhera aprender pelo amor e não pela dor. Nesta obra, relata trechos de uma vida abençoada, repleta de lições, sincronicidades e momentos de expansão da consciência. Dedicatória. Dedico esta autobiografia à minha mãe, Dina, às minhas filhas Fernanda e Daniela, ao meu neto Leon e ao netinho sendo gestado na barriga de Daniela. Especial dedicatória ao meu querido marido e companheiro Vitor, maior testemunha de minha caminhada nesta vida abençoada. Dedico também a todas as pessoas que passaram por minhas mãos, receberam meu toque e confiaram em meu trabalho, permitindo que eu me tornasse um ser humano melhor. Dedico a vocês, caros amigos leitores, por fazerem parte do meu livro da vida, em algum momento desta caminhada. Com cada um, me tornei um pouco melhor. A memória de meu pai, Moisés Gelenter. Agradecimentos. Sou grata às pessoas que aceitaram o meu chamado para participarem comigo na preparação deste livro. Escrever um livro é um trabalho aparentemente solitário. Assim é com uma mãe que gesta seu filho por 9 meses em sua barriga, mas que não está totalmente sozinha, pois tem profissionais e familiares dando suporte ao longo de todo o processo. Finalizo os 9 meses de gestação deste filho querido com profunda gratidão a Regina Rebelo, jornalista experiente e profissional da escrita terapêutica, que foi minha orientadora na organização e criatividade para a escrita, assim como na integração das emoções que afluíram a cada etapa do livro. Sem ela, não saberia por onde começar e finalizar o processo. Agradeço a Bruna Lauer pelas primeiras dicas de como foi sua experiência ao escrever um livro. Agradeço imensamente a querida Silvia Soglia, arteterapeuta sensibilíssima, por participar comigo na criação da ilustração de uma capa que traduzisse o nome do livro. Silvia me deu uma honra de colocar sua criatividade e amor para fazer uma bela ilustração. Agradeço ao querido Guilherme Salgado Rocha, amigo de muitos anos, quando frequentávamos a Ecovila Clareando. Grande conhecedor das letras e literatura, que me auxiliou e sugeriu melhorias por meio de meu trabalho de revisão de texto. Meu agradecimento especial a Heloísa Bill, por ser
pelos seus pitacos deliciosos e assertivos em algumas partes do texto. Agradeço a Leda Pasta, minha querida amiga da adolescência, que aceitou fazer o prefácio de me reconhecer após tantos anos sem nos falarmos. É uma honra para mim. Um agradecimento à sincronicidade que me colocou em conexão com o Flávio Morim para o incrível trabalho de diagramação. Agradeço imensamente ao meu eu maior por me soprar no ouvido mais uma vez o momento de parar e começar a escrever. 3 recados importantes. Primeiro, todos os nomes de meus clientes mencionados no livro foram alterados para preservar sua privacidade. Segundo, a escrita deste livro se deu sob a inspiração de uma playlist criada por mim para ajudar no processo. Você pode ler o livro e ouvir a trilha sonora, tal como num filme, procurando pelo nome no aplicativo Spotify, Os Fios que Nos Unem, livro autobiográfico 2022-2023. Terceiro, é tudo verdade. Prefácio. Foi uma alegria receber da Rosana o convite para escrever o prefácio desta biografia da querida amiga. Ela é uma pessoa alegre. Nós nos conhecemos há muitos anos, estudamos juntas na época dos bailinhos na adolescência. E no nosso primeiro reencontro da turma do que hoje se chama Ensino Fundamental, ela fez uma brincadeira com um novelo. Terminamos todos enredados em afetos antigos e quentes, os tais fios. Sempre pensei que viver a vida é parecido com construir uma teia de aranha. A cada parte do caminho, estabelecemos ligações com diversos outros pontos, pessoas com quem construímos relações de confiança e amor. O título, Os Fios que Nos Unem, é um belo nome e fala muito sobre missão e propósito. A Rosana sempre foi esta figura doce que, como ela mesma diz, evita confrontos e conflitos. Acredito que precisamos de todo tipo de gente no mundo. Grandes guerreiras e guerreiros são importantes, mas também as pessoas que lutam de um jeito diferente, capazes de contemporizar, acalmar, prosseguir sem bater de frente. Ela é o contrário de quem dá murro em ponta de faca. Se deixar, ela vai querer fazer uma massagem na faca, com gume e tudo. Lendo este livro, a gente sente a leveza e o senso de humor. Outra característica muito destacada da Rosana, que aparece bastante no livro, é a abertura de pensamento. Muitas histórias judaicas e a curiosidade de conhecer outras religiões. Abertura para aceitar e acolher o que não se explica, para estar em contato com o que há de mistério. Anjos extraterrestres. Num primeiro momento, algumas histórias podem provocar descrédito ou desconfiança. Mas se o leitor também tiver a mente aberta, vai sentir até arrepios em certas passagens onde o mistério se faz presente, forças e ações que não podemos explicar. E por que não? Esse é o tipo de pergunta para se fazer lendo este livro. Por que não pode ter sido exatamente assim? Valorizando tudo que aprendemos e apreendemos, como diz a autora, por meio de sonhos, intuições e pressentimentos, coincidências e outros indicadores que costumam ser fora do padrão de nosso cotidiano. Ela não se prende ao padrão cotidiano e tem o corpo e a mente prontos para sentir o mundo, mesmo que não caiba em explicações muito racionais. A Rosana é este tipo de pessoa, capaz de deixar cair a carteira no chão sem perceber, capaz de ser ajudada por uma figura não humana, uma força não física, capaz de acreditar que anjos estão aí para isso, capaz de nos fazer acreditar também. Não é porque a ciência até hoje tenha estudado tão pouco a força do pensamento e das conexões do amor que elas não existem. Todos vivemos isso no cotidiano, chamamos de coincidência, é o tecido da vida. São muitas passagens em que o amadurecimento vem do contato com a natureza e com o silêncio, a solidão ou a solitude. O autoconhecimento surge como uma revelação. Algumas verdades não foram buscadas escalando montanhas,
Antes estavam ali no campo o tempo todo. O que faltava era parar para perceber. Vivemos em tempos em que as relações entre as pessoas são medidas por telas e redes eletrônicas, em que se busca alívio para as dores em drogas, mais do que no toque do corpo e na escuta do outro. Tudo hoje tem de ser rápido, instantâneo, num tempo contínuo de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este livro fala de um outro tempo possível, vem nos lembrar da pausa, dos progressos espirituais que só alcançamos quando estamos quietos. Calma e tranquilidade é o que a massoterapeuta entende como sua missão. Ela vem falar de paz, do divino que se compromete a fornecer a orientação necessária. Quando vejo a senhora Rosana hoje, enxergo ainda a menina alegre, doce e curiosa. Ouvir o outro e ouvir a si mesma são coisas que ela faz sem medo, com coragem desavisada e uma naturalidade inocente. Os sentidos prontos para o novo. Como ela mesma se define, uma alma velha num corpo delicado. Sou muito fácil mesmo, ela declara ao cair de amores pelo Victor. A curiosidade é uma marca desta terapeuta que gosta de gente e que tece fios invisíveis. Aqui encontramos histórias em que ela não vacila em admitir que quase ficou cega por vaidade, que se aproximou dos pacientes com câncer, movida primeiro por um medo da morte, muito natural e individual. Sabemos que ser judia não é uma característica que se identifica à primeira vista. Nem por isso ela deixa de sentir na pele o preconceito e a intolerância. Como pode haver tanta violência num cochicho? Viver em bolhas pode ser uma maneira de manter a alma limpa e preservar o poder de dar conforto a quem precisa. A vocação para a cura pelas mãos e pela energia chega devagar. Aparece primeiro na infância, numa família que se faz massagens, tem o hábito de tocar no corpo do outro. Na juventude, passa por assumir os próprios limites quando admite que o seu coração não aguentaria trabalhar na reabilitação de crianças. E este talento se aproxima na idade adulta das pessoas próximas da morte. O caminho da Rosana, ela define, é se tornar um ser humano muito mais inclusivo, tolerante, compassivo e generoso. Uma jornada de busca do autocontrole, sem ignorar que a vida se agita dentro do corpo sagrado como todos. Se quero ser livre, sem temer, tenho que me arriscar, andar por novos e desconhecidos caminhos. Falar em liberdade parece sempre bonito, como se todos quisessem ser livres. Mas muita gente prefere delegar suas decisões a gurus, padres, rabinos, pastores, guias, não para aprender com os mestres, mas para encontrar respostas prontas e tentar não sofrer com as escolhas. Para não ter que refletir sobre a vida e a morte no tempo presente. Porque ser livre é tarefa de muita responsabilidade. A Rosana enfrenta o desafio das mudanças, como diz, valorizando o que conquistei e não me preocupando com o que eu perdi. Estudando, encontrando pessoas, aprendendo sobre a vida e também sobre a morte para estar preparada. E como as pessoas que têm o prazer de ler este livro podem encontrar um caminho para viver melhor consigo mesmos e com os outros. Basta que sejam abertos e presentes, acolhendo o que ela chama de minha existência física na Terra, acreditando na energia, na sincronia com os ritmos da natureza. Uma busca por conhecimento intelectual e também das entranhas. Não é à toa que ela conta que um anjo segredou no seu ouvido. Não é maravilhoso estar viva? PS. Quando a Rosana me pediu para escrever o prefácio, me confidenciou que ia fazer a viagem a Israel, prospectando o coração, tentando imaginar como se sentiria vivendo lá. Agora li o último capítulo e acrescento: quero te visitar em Harish e passar pelas falésias de Givat Olga.
Seja lá onde for, estaremos sempre conectadas pelos fios que nos unem. Claro que você vai dar um jeito de vir com frequência a São Paulo. É a sua cidade, onde reside para você um antigo sentimento de pertencimento. Aproveite a oportunidade presente. Kairos é o nome do Deus desse tipo de tempo e desafie todas as suas sinapses. Entendo que tem hora que dá preguiça. Entrar na terceira idade traz junto com o saber um cansaço acumulado. É o tempo de outro Deus, Cronos, que tem sido bem generoso com você. Desejo saúde e sorte à nossa amiga de mãos boas e coração quente. E por que não partir? Difícil ficar distante da mãe que agora entra na quarta idade, ainda mais que fomos todos criados na cultura do século XX. Os irmãos da Rosana são homens, não se ensinava aos meninos o cuidado. Homens não aprendiam nem a cuidar dos outros, nem a cuidar de si. Mulheres cuidavam dos homens e delas mesmas, da melhor maneira possível, uma mentalidade que está mudando. São muitas mudanças e acredito que logo esta nova conexão Israel-Brasil estará cheia de fios e de histórias, de pessoas e afetos. Viva a vida e que venham as novidades do século XX. Leda Pasta, novembro de 2022. Prólogo. A decisão de escrever minha biografia nasceu de um momento de tristeza profunda. Em meados de fevereiro de 2022, quando eclodiu a guerra na Ucrânia, sentia-me exausta física e emocionalmente por causa da pandemia de 2019. 2 anos haviam se passado desde os primeiros rumores sobre um vírus altamente contagioso que estava matando bastante gente na Europa e logo chegaria ao Brasil. Não queria mais ouvir falar em notícias sobre doenças de nenhum tipo, falta de trabalho, miséria, polarização política, economia mundial em frangalhos ou caos social. Tínhamos um prato cheio de situações negativas e a última coisa que precisávamos era de uma guerra entre 2 países com forças totalmente desiguais. Aliás, nenhuma guerra é justa, nunca. E isso foi a gota d'água para mim, que sempre soube administrar bem os momentos desafiadores da minha vida e ainda conseguir auxiliar outras pessoas. Fiquei doente, estranha, com um processo inflamatório bucal esquisito e um cansaço anormal. Fui atrás de médicos e exames para compreender o que se passava, até descobrir uma bronquiolite, provavelmente sequela de um episódio da Covid que tive em novembro de 2020. Porém, meu aprendizado em medicina chinesa tinha me ensinado a olhar o corpo de outra forma e compreendi que a tristeza que sentia havia adoecido meu pulmão, órgão de impacto desse sentimento. Fazia todo sentido. Na mesma época, resolvi fazer uma limpeza na papelada acumulada de anos e anos e achei textos de experiências marcantes que vinha colecionando. Comecei a pensar sobre a possibilidade de colocar em prática um sonho postergado havia vários anos: escrever um livro sobre minhas memórias. Na realidade, esperava que se realizasse enquanto estivesse na minha casa na Ecovila Clareando, em Piracaia, pois lá seria o ambiente mais propício. Silêncio, descanso físico e mental e paz de espírito. Mas não aconteceu. Não achava tempo para sentar-me e escrever, e eu me dava a desculpa de achar que ninguém se interessaria pela minha vida. Seria apenas mais uma em bilhões. O livro da minha vida seria um na gigantesca e variada biblioteca divina. Pura bobagem, com origem em um momento em que realmente me sentia ínfima. Intimamente, sabia que era única. Havia apenas uma Rosana Gelen Terades na face da terra. Então, por que minhas histórias não mereciam ser compartilhadas? Escrevo este texto enquanto finalizo os capítulos finais do livro, mas precisava compartilhar o momento intenso que tem sido dividir meu tempo entre cuidar de mim, de minha mãe e sua casa, da convivência com o meu marido, as nossas filhas que estão distantes. Além dos meus atendimentos em massagem terapêutica, estudar hebraico e falar com uma média de 30 a 40 pessoas por dia, via celular,
sobre os mais variados assuntos e finalmente encontrar uma brecha para escrever. O processo de escrita de um livro de memórias tem sido extremamente enriquecedor e terapêutico e exige disciplina. Abrir gavetinhas fechadas por tanto tempo dentro do meu cérebro e coração, parar para relembrar. Uma experiência empolgante. Minha forma de colocar isto em prática é procurar um espaço de silêncio, no máximo com músicas tocando bem baixinho, que auxiliem o processo de lembrança e inspiração. A sala do meu consultório é o melhor lugar para esses momentos, ou quando minha mãe adormece e a TV é finalmente desligada. Compreendi que escrever a autobiografia seria uma forma de me curar da minha momentânea tristeza, lembrar quem realmente sou e resgatar trechos da maravilhosa vida que vivo até aqui. Costurada com um fio dourado. Para vocês, com grande amor e carinho. Como as moiras, filhas do destino, fio, teço, corto, narro e crio os fios da vida. Nessa tessitura, novas paisagens, novas narrativas são recriadas através dessa enorme rede de conexões. A linha percorre, caminha por lugares nem sempre confortáveis, mas necessários para se conhecer e curar as dores da alma. Silvia Soglia. Relacionamentos, a base da vida. Contratos sagrados. As relações humanas sustentam o florescer, pois promovem alquimias. Fundamentam-se em antigos acordos ou contratos firmados bem antes da primeira respiração. E embora todos os encontros acrescentem ou mudem algo, há os especiais e, arrisco dizer, essenciais ao desenrolar da existência compartilhada. Relacionamentos mais íntimos, desafiadores e transformadores. No contrato ou encontro sagrado, sua alma concordou antes mesmo do seu nascimento, segundo a terapeuta intuitiva e escritora Caroline Myss, e outros tantos estudiosos da vida humana. Você se comprometeu a fazer certas coisas por si mesmo, pelos outros e pelo plano divino. E parte do contrato exige descobrir o que deve ser feito e com quem. O divino, por seu lado, se compromete a fornecer a orientação por meio dos sonhos, intuições, pressentimentos, coincidências e demais indicadores que costumam ser fora do padrão do cotidiano. Geralmente recebemos mais de uma oportunidade para aprender determinada coisa. Cada vez que evitamos um encontro com esses aprendizados, as consequências podem ser severas. Dizem que primeiramente recebemos um toquinho do universo, depois um tapinha, e assim vai até despertarmos para o que viemos realmente fazer, ou seja, com o que nos comprometemos, mas simplesmente esquecemos. Difícil saber o que cada um escolheu aprender nesta vida, de que forma e com que as almas ao seu lado. Eu me arrisco apenas a falar de mim. Agora me tornei mais consciente e um pouco mais sábia, após décadas de erros e acertos. Alguns contratos que acredito ter feito antes desta vida e que certamente podem estar presentes na vida de muitas pessoas. Conviver e cuidar da minha família mais próxima, mãe, marido e filhas. Aprender com meu preconceito e dificuldade em aceitar a suposta ignorância alheia e minha consequente arrogância em decorrência desse sentimento. Lidar melhor com minha sexualidade, dar e receber amor de forma saudável. Cuidar de mim, cuidar do próximo, acolhendo, dando amor e afeto, sendo mais compassiva e auxiliando no processo de cura de quem me pedir auxílio. Conciliar e equilibrar os planos material e espiritual, valorizando o que conquistei e não lamentando o que perdi. Lembrar da força invisível que tudo permeia e sempre nos apoia, apesar de nem sempre entendermos. E tive aprendizados fundamentais que ora compartilho. Aprendi que todo crescimento ocorre em estágios. O desenvolvimento espiritual não é exceção.
Aprendi que quanto mais nos afastamos da verdadeira missão ou missões na vida, mais frustrados nos tornamos e mais fora da sincronia ficamos com a nossa energia. Quando usamos bem a energia a nosso dispor, também expressamos o poder pessoal, a presença na Terra e, consequentemente, nossa melhor performance. Compreendi que estamos vivendo os contratos sagrados. Os acordos estão costurados ou conectados aos demais. Um lembrete divino que recebi em 31 de outubro de 2005. Querida filha, você está no caminho certo, pois tenho lhe dado sinais de que assim é. Mas não precisa querer me imitar e carregar todo mundo nas costas. Te fiz delicada e frágil, apesar de ter uma alma antiga e forte. Vá com calma e carregue só o que te pertence, senão você poderá se cansar e desistir de sua jornada e de suas várias missões. Boa sorte, um passo de cada vez. Com amor, eu maior. Primeiros fios. Impossível falar sobre contratos sagrados e não salientar os encontros mais importantes. Os primeiros fios que permitem a vida, os laços iniciais que temos com pais, irmãos, tios, avós e todos que nos antecederam. O primeiro fio, o mais óbvio que vem à minha mente, é o que me conectava à minha mãe, o cordão umbilical. Ela já me contou diversas vezes sobre a alegria ao saber que estava tendo uma menina, depois da vinda de 2 filhos homens. E me disse que pelo menos não sofreria com a cerimônia de Brit Milá, tradicionalmente realizada pela religião judaica há milênios, a circuncisão dos bebês do sexo masculino. Estava bastante feliz por ter uma filha para ser sua companheira. Apesar do corte no cordão tão sagrado entre mãe e filha, a ligação com ela é ainda e sempre foi muito forte em seus 88 anos de existência. O amor de mãe é um laço eterno. Dina sempre foi minha melhor amiga, maior conselheira e apoiadora em todos os planos, além de ser inspiração sobre o que é ser mulher íntegra, autêntica, culta, amante da vida e a grande cozinheira. Que bênção! Antes de seguir em frente, vale explicar sobre a teoria dos setênios, criada pelo filósofo e cientista austríaco Rudolf Steiner, 1861 a 1925. Na realidade, chineses e gregos foram os primeiros a perceber que as mudanças mais profundas aconteciam e acontecem a cada 7 anos, originando daí o termo setênio. Mas vamos à teoria de Steiner, que ganhou notoriedade. Segundo ele, as fases estão interligadas e cada uma impulsiona a seguinte, em espiral ascendente de crescimento e aprendizado. São 3 grandes fases de amadurecimento: biológico, que se desenvolve até 21 anos, psicológico, até 42 anos, e espiritual, que segue dos 42 em diante. Cada fase é composta por 3 setênios, totalizando 9. Para sintetizar as ideias de Steiner, na fase infantil, 0 a 7 anos, a criança forma um senso moral e aprende por imitação. Na fase juvenil, de 7 a 14 anos, a criança forma o senso estético e percepção da diferença entre os gêneros. Na fase adolescente, entre 14 e 21 anos, o jovem forma o seu senso crítico, vive crises de identidade e começa a pensar em sua carreira profissional. Na fase emotiva, de 21 a 28 anos, a instabilidade emocional predomina, assim como a ânsia por experimentação. Na fase racional, de 28 a 35 anos, predomina a moderação. A pessoa pensa antes de agir e tende a conquistar seu lugar no mundo do trabalho. Na fase consciente, 35 a 42 anos, há diversos questionamentos existenciais. O trabalho tende a ser intenso e mais produtivo. Na fase imaginativa, 42 a 49 anos, acontece a busca por viver de acordo com as próprias convicções.
Na fase inspirativa, 49 a 56 anos, a criatividade se amplia. Aprendemos a escutar e nos abrimos às demandas alheias. Na fase intuitiva, 57 a 63 anos, fazer o bem é o mais importante. A orientação da vida tende a ser mais para o espiritual. A partir dessa fase, o coletivo, o nós, toma o lugar do eu, dos interesses individuais. Estou vivendo essa fase agora. Quando fiz 42 anos, minha mãe me presenteou com uma vivência biográfica, dentro da linha antroposófica de autoconhecimento. Ocorreu com um grupo de mais 9 pessoas no Centro de Vivências Uniluz, em Nazaré Paulista, interior de São Paulo, coordenada por um médico psiquiatra especialista em trabalhos biográficos. 5 dias de imersão, relembrando cada setênio de minha vida até o meu 6º setênio. Finalizada a imersão, ao comparar minha trajetória até aquela data e testemunhar a de outros homens e mulheres que também reviram suas vidas, me dei conta do quanto era absolutamente abençoada. E escrevi uma carta de agradecimento aos meus pais por tudo que tinham me oferecido para me tornar a pessoa que era. Compartilho a seguir passagens de meus setênios. Do meu primeiro setênio, do ano 0 até 7 anos, 1963 a 1970, a lembrança mais forte que tenho é de morar em um sobrado, com uma bela seringueira no jardim de frente. Ficava no bairro das Palmas, em Tremembé. Rua tranquila de terra. Brincava com os meus irmãos mais velhos, Jaime e José, o Zeca. Somente 5 anos depois que nasci, ganhamos mais um irmãozinho, o Sérgio. Morria de medo de cobras e aranhas, que ainda durou alguns bons anos. Não dormia sem inspecionar embaixo da cama e atrás da porta, para ter certeza de que os bichinhos venenosos não estavam por perto. A principal brincadeira era explorar as redondezas, andar nos terrenos cheios de mato ao redor da casa, curiosos com as plantas, bichos, pedras e tudo o que havia no mato. Quando viam as primas e os primos, a delícia era brincar no teatrinho em uma mureta, que ficava atrás da casa como se fosse um palco. Lá eu cantava, dançava e fazia palhaçadas para toda a família. Tinha inventado até um nome artístico chiquérrimo: Michele Rochelle Rocha, coisa de menininha arteira. Não me lembro quanto tempo depois, mas a rua foi asfaltada, como as demais do gostoso bairro das Palmas do Tremembé. Mas o bairro, sem dúvida, ficou bem melhor e as brincadeiras mudaram. Agora era descer a rua com carrinho de rolimã de madeira ou empinar pipas. Coisas simples que me deram uma primeira infância bem tranquila. Frequentávamos, meus irmãos e eu, o Clube Judaico Maccabi, perto de casa. Minha mãe e meu pai nos levavam aos finais de semana. Lá aprendi a nadar com meu pai aos 3 anos de idade. Ele me colocava apoiada sobre as costas, me pedia para segurar nos ombros e aos poucos ia me soltando, mostrando como boiar e movimentar os bracinhos. Como confiava, como me arriscava. Meus irmãos tinham as próprias atividades com amigos do clube da escola. Com meu pai, já existia o fio que nos unia, mas era invisível, era sutil. Via muito pouco meu pai durante o dia. Ele saía cedo para trabalhar e quando voltava, geralmente eu e meus irmãos já estávamos alimentados, de banho tomado e de pijaminha. 8 da noite, todos nos quartos dormindo. Eu dormia com o Sérgio, meu irmão menor. Jaime e Zeca dormiam no quarto ao lado, e meus pais no terceiro quarto da casa. Então, da fase da infância, a presença materna e a de meus irmãos foi bem marcante. Tínhamos a presença de meu pai nos finais de semana. Alguns anos depois, meus pais construíram uma casa maior e confortável, um pouco mais acima na mesma rua, e lá morei até me casar, aos 24 anos. Nas 2 casas me lembro de haver sempre a companhia de cachorros. Meu primeiro cãozinho, um Cocker Spaniel, morreu envenenado por algum infeliz que não gostava de latidos.
Encontramos vestígios de um ovo escorrido no muro e o veterinário, ao examiná-lo, disse que o ovo estava envenenado com estrictina, veneno para ratos. Minha primeira perda infantil. Pedi tanto para Deus devolver meu cãozinho? Santa ingenuidade. O tempo e novos cachorros foram curando minha saudade. Gostávamos de cães, mas nada de gatos. Pássaros, preferíamos vê-los livres. Estive no jardim da infância aos 5 e 6 anos. Ficava na escolinha da Dona Nara meio período e adorava brincar com os novos amigos. Uma senhora ajudava minha mãe com a casa e os cuidados conosco. Na hora de me preparar para ir à escolinha, me sentava no colo e fazia um rabo de cavalo que repuxava demais os cabelos. Um verdadeiro inferno para a pequena Rosana. Chorava quietinha, não abria a boca, não reclamava. Como um corpo tem memória celular, fica gravada nos tecidos conectivos, sempre que sou penteada por alguém, me lembro da mulher puxando os meus fios de cabelo fininhos, para não deixar nenhum em desalinho. Até hoje, quando a cabeleireira mexe nos cabelos, relembro-me para ir com delicadeza, pois o contrário lágrimas cairão. Meu pai não tinha jeito para lidar comigo, preferia delegar a função de cuidar da única filha à esposa. Assim, minha mãe foi a maior responsável pelos cuidados e atenção. Ele se encarregaria dos meus irmãos. Típica educação dos anos 70. Homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. Os irmãos faziam natação, mas a maior atenção dele com os meninos era no judô. Presenciei-o vários anos levando os meninos aos treinos do clube de regatas Tietê e em várias competições. Não podiam ser menos do que os melhores em tudo o que faziam. O peso da cobrança foi percebido anos depois. Quero abrir um parênteses aqui para dizer que tenho muito orgulho do nome que herdei do meu pai e de minha ancestralidade. O nome Gelenter, de origem alemã, significa estudado ou sábio, e se originou de um homem profundamente religioso e rabino, Zacarias Mendel, do século XVII. Meus avós paternos nasceram na Polônia, na fronteira com a Alemanha. A lembrança mais forte do meu pai nesse período era de grande severidade. Chegava cansado do trabalho e descontava na minha mãe e nos filhos o cansaço, a frustração do trânsito de São Paulo e a responsabilidade profissional. Já começava aqui a percepção de que meu pai era uma pessoa raivosa e estressada. Quando eu digo que descontava, seria na forma de palavras mais agressivas, elevava o tom de voz e seus olhos mostravam profunda irritação. Às vezes, elevava uma das mãos como se fosse me bater, mas ficava só na ameaça, que já era suficientemente amedrontadora. Mas nunca me bateu efetivamente. Isso me magoou por muitos anos. Com meus irmãos, apesar de idades e escolhas de vivências diferentes, nunca perdi o laço fortíssimo de amizade, respeito, cumplicidade e amor. Laços que continuam estreitos até hoje e dos quais me orgulho. Sei o quanto isso é raro entre irmãos. Família e amigos no início da jornada. Meu segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, de 1970 a 1977, começou com os primeiros estímulos cognitivos e a entrada efetiva na alfabetização, na primeira série primária. Digo isso porque no jardim de infância recebi os estímulos de convivência com outras crianças e com elas brincava. Meus pais me matricularam numa escola municipal de bairro. Era pública, com um jeito bem tradicional de ensinar. Nos primeiros anos do primário, ainda se ensinava a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Tínhamos que ficar de pé em respeito à diretora da escola caso visitasse a classe, e aprendíamos os hinos de amor à pátria, nacional, da bandeira e da independência. Era mandatório hastearmos a bandeira nacional no pátio da escola antes de subir para as salas de aula diariamente. A cada ano, mudavam um pouco as turmas de colegas nas classes. Alguns saíam da escola e se mudavam para outras, mas muitos permaneciam, e assim fomos criando novos laços, fios lindos de amizade, ingenuidade, pureza, gargalhadas,
confidências, brincadeiras e diversos aprendizados. Meus pais gostavam de nos estimular pelo esporte e cultura. Nessa fase, tive os primeiros contatos com a iniciação musical na escola e em seguida com aulas particulares de piano. E ainda me colocaram para fazer ginástica olímpica no Clube de Regatas Tietê, dos 8 aos 11 anos. E por vários anos dancei balé clássico em uma pequena escola de danças no bairro do Tremembé. Minha mãe tocava piano imensamente bem e amava música de todos os tipos, especialmente a clássica. Para me ensinar a apreciar música como ela o fazia, me levava aos domingos pela manhã para assistir concertos no Teatro Municipal. Sinceramente, achava bem chato ter que acordar cedo. Ela sabia disso, mas havia um truque para me seduzir. Passávamos na confeitaria da Copenhagen, em uma das ruas no centro de São Paulo, perto do teatro, e lá comprava um pacote bem cheio de balas que pareciam almofadinhas coloridas e azedas. Assim que começava o concerto, já sentadas na plateia, ia me ensinando o nome das músicas e dos instrumentos. Depois de algumas semanas, começava a sabatina para ver se havia aprendido quando ouvia um som. Meu gosto refinado e apreço pela música começavam a adentrar os sentidos. Com o balé clássico, a sensibilidade aumentou. Aprendi os mais variados ritmos. Naquela época, ainda não tinha ideia de como a música me influenciaria em tudo o que faria depois, e de como seria e ainda é vital. Nessa fase linda e leve, nossas férias aconteciam inicialmente na cidade de Santos, no prédio que meus avós maternos tinham na praia de Embaré. Eu, meus irmãos, primas e primos, tínhamos os amigos de férias que todo ano nos aguardavam para brincar, no térreo do prédio ou na praia, catando ciris, jogando tênis de praia e nadando no mar. Depois, meus avós acabaram vendendo esse apartamento e compraram outro na praia de Pitangueiras, no Guarujá. Novos amigos e amigas vieram junto com novas descobertas. Frequentar o centrinho do Guarujá, assistir a filmes novos no cinema, tomar sorvete de casquinha, jogar fliperama, brincar com baralho e jogar War eram nossas diversões prediletas. Os romances adolescentes começavam a acontecer, nas férias e na escola. Os primeiros amores platônicos, os primeiros beijos inocentes, o roçar das mãos, os olhares apaixonados e as sensações deliciosas de cortejar e ser cortejada. Não vou mencionar meus queridos namorados, mas posso dizer que tive alguns, os que marcaram mais e os que marcaram menos. Por vezes, sinto que ainda existe o tal fio que conecta, mesmo que nunca mais tenhamos nos encontrado. E desejo que todos estejam bem e felizes em cada trajetória de vida. Com certeza tiveram um papel bem relevante nessa linda fase. Quando as férias terminavam, a rotina voltava com mais aulas de piano, dança, escola e várias tardes ouvindo música no quarto, fazendo lição de casa e deixando o pensamento voar. A típica adolescente canceriana e sonhadora. Dessa fase tenho lindas lembranças na casa dos meus avós, Olga e Max, pais da minha mãe, e todos os tios, tias, primos e primas. Somos 11 primos. Pelo lado paterno não tive primos, pois meu pai teve um irmão com deficiência mental que não se casou. Meu pai chegou a ter uma irmã gêmea, mas viveu apenas 6 meses devido a um problema de saúde não curado na época, para a grande tristeza dos meus avós paternos, Berta e Mendel. As lembranças fortes dos parentes próximos eram das mesas fartas nas festividades da Páscoa e do Ano Novo Judaico. Após extensa cantoria do meu avô Max e o meu tio Harry, comíamos até não aguentar mais as deliciosas comidas da vovó Olga, preparadas com imenso carinho. Depois da refeição festiva, netos e netas de idades próximas corríamos para fazer folia nos quartos do apartamento dos avós. Não me lembro de nenhuma bronca dos pais ou tios pela fusarca. E não tenho ideia de que tios e pais ficavam conversando na sala, enquanto virávamos tudo de ponta cabeça lá dentro.
Mas foram nesses jantares e nos quartos dos avós que se fortaleceram os primeiros laços da família. No decorrer dos anos, os laços ficaram mais longos e tênues, conforme cada um tomou outros rumos, seguindo a trajetória pessoal. Nessa época, meu pai continuava trabalhando intensamente, mas a vigilância sobre mim começou a aumentar. A preocupação era minha mãe não estar cuidando o suficiente, não me protegendo dos meninos da escola e do bairro. Não me deixava à vontade para ficar com amigos e amigas da escola. Sentia-me controlada por ele e principalmente meu irmão mais velho. Hoje entendo como amor, proteção e medo, sem dúvida, mas não havia diálogo suficiente. Apenas severidade e braveza. Algumas vezes ameaças com gritos. Isso me deixava triste e frustrada. Não fazia nada de errado que justificasse tanto rigor. Para ir a um bailinho ou domingueiras no bairro, eu e minha mãe tínhamos que driblar meu pai de todos os jeitos. Então, minha mãe me ajudava na entrada para a adolescência, facilitando para estar com os colegas e me divertir um pouco. Em vários momentos, ele não me permitia ir a festinhas e eu chorava como a mais coitada dos seres da face da terra. E tinha bastante raiva do meu pai nessas horas. Essa raiva, essa tristeza por não confiar em mim, crendo que faria algo inadequado a uma menina, me deixava desapontada. Algo inadequado era se drogar, fumar ou engravidar. Não posso dizer que estivesse totalmente errado por pensar ou se sentir assim, mas acredito que o problema estava na forma como transmitia o medo. Infelizmente, não sabia me controlar senão por gritos, ameaças e expressão brava. Demorei vários anos até aceitá-lo como me tratava. Somente em sua velhice, quando ficou bem mais calmo e doente, fiz as pazes com os próprios sentimentos, perdoando-o internamente. Entendi que meu pai teve uma infância difícil. Começou a trabalhar em tenra idade aos 11 anos. Pais muito humildes, um irmão com necessidades especiais e a morte prematura da irmã. Era muita coisa para um jovem menino vivenciar. Cresceu com muitos traumas. Mas vamos aos amigos queridos desse setênio tão importante. Os colegas de primário e ginásio, na Escola Municipal Professor Noé de Azevedo, por exemplo. Vários amigos e amigas em um grande período de 7 anos. Com alguns, a conexão foi um pouco maior, mas apesar de já haver as panelinhas que se formavam naturalmente, tive laços fortes com Vilma, Daisy, Sheila, Leonel, Zé Luiz, Soraya, as duas amigas homônimas, as Valérias, Maria Teresa, Magda, Eugênia, várias Mônicas, Íris, todas as Cláudias, Atílio, Clóvis, João, Walter, Nelson, Fábio, Chuchu, Crisinha, Auromir, Leda, Anastácia, Silvana, Vânia, Eliane, Isabel, Fabinho, William e vários outros. Anos incríveis de amizade sincera e professores que marcaram imensamente. Em 2017, 40 anos depois do início da adolescência, tive a maravilhosa oportunidade oferecida pelos fios invisíveis da internet de me reconectar com vários desses amigos e amigas do primário e ginásio. Leonel e Vilma, com o apoio da Sheila, conseguiram rastrear diversos membros da turma do primário e ginásio e nos reencontramos no salão de festas do antigo prédio que morei, na Rua Tupi, bairro de Santa Cecília, em São Paulo. A maioria tinha perdido totalmente o contato. A excitação de rever uma turma após tantos anos era enorme, e o tempo parou quando nos vimos no mesmo salão, como se nunca tivéssemos nos separado. Sensação relevante, o tempo realmente não existe. Após abraços e choros, sugeri fazermos um círculo e uma brincadeira com um novelo de lã. Quem estivesse com o novelo nas mãos teria alguns minutos para contar pontos altos e baixos daqueles últimos 40 anos. Isso daria oportunidade para todos ouvirem e serem ouvidos. Ao terminar sua fala, a pessoa seguraria na ponta do fio e escolheria para quem jogaria o novelo do outro lado da roda. No final dos relatos emocionados, constatamos que o tempo, apesar de realmente ter passado, era ainda bastante relativo,
e que uma sutil rede nos entrelaçava. Foi emocionante e muito significativo. Uma noite para nunca mais esquecermos, sem dúvida. Depois disso, continuamos entrelaçados, uns mais, outros menos. Durante os anos iniciais do terceiro setênio, tive também os amigos do bairro onde morava, as Palmas do Tremembé, Carlos Augusto, Jô, Vera, Beth, Andréia, Mônica, Silvia, todos vizinhos e vizinhas. Nos encontrávamos quase que diariamente nas ruas do bairro, na frente da casa de um ou de outro, para horas e horas de bate-papo, passeios de bicicleta, jogos com bola e paqueras deliciosas. Nem se imaginava que um dia teríamos computadores e celulares para nos conectar. As conexões eram cara a cara. Dessa época só ficou o laço forte com Carlos Augusto, que apesar de morarmos distantes, a linha tênue mas real permanece sempre que nos falamos ou encontramos. No meu terceiro setênio, dos 15 aos 21 anos, de 1978 a 1984, houve descobertas maravilhosas. Terminei o ensino médio sem grandes momentos marcantes na escola, a escola pública IEDOM em Santana. Foi nessa época também que começava a sonhar com a preparação para a viagem de intercâmbio aos Estados Unidos. Aqui vivenciei com dois grandes amores da juventude, Eduardo e Carlos. As primeiras alegrias do amor, mas também as inseguranças e com elas as primeiras perdas amorosas. Entendi o que era depressão juvenil quando perdi os dois. Que dor! Doeu aos 15 com o Edu e depois doeu aos 20 com o Carlos. De certa forma superei, já carregando pequenos traumas com medo de uma terceira perda amorosa. No entanto, valeu cada minuto vivido, enquanto duraram o carinho, o amor e os aprendizados de dar e receber afeto. Ainda me lembro da noite em que Carlos me disse no meu quarto que não queria mais continuar nosso namoro, e eu, assustada, disse para ele que sentia que um anel ou um laço que nos circulava estava sendo rompido naquele momento, e que aquilo doía muito. Lembro nitidamente que foi nessa ocasião que senti pela primeira vez o tal fio que amarra algumas relações. Após retornar no intenso ano de intercâmbio em 1981, me centrei na escolha de uma profissão e no preparo para o vestibular. Pouco antes de viajar, a vontade era estudar fisioterapia. Depois, como intercambista, tive a oportunidade de fazer serviço voluntário em clínicas de reabilitação para crianças com paralisia cerebral. Os poucos dias que atuei na clínica ajudando crianças a se alimentar ou caminhar foram suficientes para entender que não era aquilo que desejava fazer. Emocionava-me o sofrimento dos pais e das crianças para fazer simples movimentos tão banais para nós. Achei melhor pensar em outra profissão. Ainda não estava madura para compreender a missão de cuidar, mas ela estava lá, em gestação dentro de mim, para nascer uns anos depois, a massoterapia. A profissão que mais me atraía na época era comunicação social, na área de propaganda e marketing. Rumei para esta área, finalizando os estudos universitários na ESPM, quando a sede ainda era o bairro da Bela Vista. No quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, vivenciei exatamente o que se espera de uma pessoa nessa fase. Terminei a faculdade e conheci meu grande amor, Vitor. Casei-me com ele, tive minhas filhas e passei mudanças profissionais significativas. Nessa fase, me dividia entre trabalhar e cuidar da família, trabalhando por um período de 5 anos no Departamento de Divulgação do Consulado Geral de Israel. A função era dar assistência à chefe do Departamento de Relações Públicas e Comunicação com a mídia, mais voltado à comunidade não judaica, especialmente evangélicos. Apoiava o programa de cursos de cooperação técnica entre Brasil e Israel nas áreas de agricultura, saúde e educação. Aprendi bastante com o programa, pois conheci vários técnicos brasileiros desses setores e tomei contato com a situação política de Israel à época. Os conflitos entre palestinos e israelenses estavam especialmente fortes em 1987
e 1988, quando me casei. Acompanhei a primeira Intifada, revolta dos palestinos, com arremessos de paus e pedras contra militares israelenses. Durante o período que lá trabalhei e fiz uma viagem a Israel para entender in loco o que estava acontecendo e o porquê da revolta. Tema complexo e profundo que mexia com as minhas entranhas. A ideia de estar em Israel com outros representantes da América Latina era de me preparar para responder aos jornalistas brasileiros sobre a situação que presenciávamos e mostrar o lado de Israel sobre o conflito. Em Israel, ficávamos em um hotel e viajávamos para a região onde havia o conflito, sempre muito bem protegidos em um micro-ônibus, com 2 seguranças nos acompanhando. Mas bastava adentrar na região e o teatro começava. Os jovens palestinos percebiam os carros estranhos e iniciavam os arremessos de pedras. Todos no grupo ficávamos apavorados. Instintivamente nos abaixávamos para nos proteger. Em determinado dia, uma das pedras pegou em um dos vidros do carro onde estávamos, mas nada sério aconteceu. Apesar de compreender as reivindicações, não entendíamos por que a liderança palestina não abria espaço para conversações de paz, e ambos os povos poderiam, enfim, viver respeitosa e harmonicamente. Mas fui entendendo desde então que a situação ainda passaria por altos e baixos. Talvez a minha geração não testemunhasse a paz entre os 2 povos. Os israelenses queriam, mas a liderança palestina estava cada vez mais radical, sem o menor interesse de paz a reinar. Pelo contrário, não queriam viver harmonicamente. Eles queriam e querem até hoje expulsar todos os judeus de Israel, pois entendem que somos invasores. Outro tema complexo que daria um conjunto de livros. E desisti de entender. Apenas tenho fé de que um dia a paz prevaleça. Os seres mais iluminados pela razão de ambos os lados consigam se respeitar e conviver lado a lado. Paz e respeito mútuo ainda são a melhor forma de progresso para todos os povos. Apesar de grandes diferenças, creio também na frase de que somos todos um. Os anos de trabalho no consulado foram de grande valia e crescimento. No entanto, depois que minha querida chefe e amiga Lilia Washman saiu de lá, senti que o tempo de trabalho também tinha se encerrado. Meu laço de amizade com Lilia continua forte até hoje. Sinto-me em casa, sempre que a reencontro. Uma mulher admirável e inspiradora. Em seguida, parti para o meu último emprego em empresa formal, na área de marketing. Lá conheci Christine, que teria grande influência na história a seguir. Só depois desse último emprego é que mudo de profissão. Laços que não se rompem. Dizem que amor de praia não sobe a serra. Não foi o meu caso. Havia recém terminado um curto relacionamento com Edgar, que se tornou um amigo querido. Era final de 1984. Já estava pronta para outro relacionamento e fui para o apartamento da minha avó, no Guarujá, sozinha. Não me lembro como isso aconteceu, nem como meu pai me deixou ficar lá sem companhia. Acho que resolveu dar uma afrouxada no laço. Talvez pensasse que estaria com as minhas primas, mas estava livre, leve e solta e procurava companhia para passar a festa de Réveillon. Queria quebrar a regra de virar o ano vestida de branco. Levei um vestido vermelho pouco acima dos joelhos. Deixava um ombro coberto e o outro aparecendo. Linda e bronzeada, não viraria o ano sozinha de jeito nenhum. E o Vitor caiu na minha rede naturalmente. A química aconteceu bem depressa. E foi o Dani o responsável por nos apresentar de forma espontânea na praia. Éramos vizinhos de prédio na praia de Pitangueiras, e as barracas ficavam bem próximas. Apresentações feitas, rolou um passeio na areia à beira-mar. Combinamos de nos ver mais tarde, mais uma caminhada pelo calçadão das Pitangueiras. Eu disse que tentaria entrar de bico numa festa badalada e poderíamos ir juntos. Ele não se animou e me convidou para ficarmos juntos na virada do ano. Com certeza tinha segundas intenções, mas bem medrosa,
Coloquei diversas barreiras, fruto da educação rígida do meu pai e da minha avó Olga. Porém, aceitei a proposta de ficar somente com ele. Tivemos uma noite bem gostosa no apartamento dos seus pais, com carinho intenso e olhos apaixonados, principalmente os dele. Não tenho ideia como estavam os meus olhos. Foi estranho. Abraçados no sofá da sala, olhava para os seus olhos e já sabia intimamente que iríamos nos casar. Ficava olhando para ele e abria um sorriso maroto. Ele me perguntava por que estava rindo e eu não respondia, mas era exatamente isso que estava pensando. Vou me casar com esse moço. Logicamente não ousaria falar. Foi uma noite muito bonita com todo o respeito que um rapaz de família poderia expressar. Ele dizia, judia, deixa para outro dia. Morri de rir, nunca tinha ouvido aquela expressão. Como assim? Moças judias a gente deixa para o outro momento, para algo mais sério no futuro. E ríamos juntos. Voltei toda feliz para o apartamento da minha avó no meio da madrugada. Acordei cedinho e desapareci no Guarujá rumo a São Paulo, como se estivesse fugindo de alguém. Não sei por que agi assim, mas quis ir embora sem me despedir. Pensei, se ele realmente gostou de mim, virá atrás e me descobrirá. Não existia internet. Se quiser me achar, terá que me procurar na longa lista telefônica. Os dias se passaram, o novo ano se iniciou e nada de notícias. Fiquei desesperada e me senti péssima, como aqueles momentos únicos não foram tão importantes quanto para mim. Que decepção! Escrevi uma cartinha. Sabia onde ele morava, mas desisti de enviá-la. Picotei toda ela e guardei os pedacinhos até recentemente. Como havia mencionado onde trabalhava, descobri o número do telefone da empresa e falei com a recepcionista. Logo me transferiu para o departamento e ele atendeu. Meu corpo tremia. Oi, Vitor, aqui é a Rosana. Rosana? Qual Rosana? Não conheço nenhuma da minha escola. Gelei. Como assim qual Rosana? A desculpa, algum tempo depois, foi de que, como havia ligado no trabalho, a última pessoa que estava esperando ligar era eu. Ficou confuso. Estava resolvendo um problema naquele momento e depois nos falaríamos. Pedi o meu telefone e o que eu fiz? Passei o número errado e desliguei. Não nos falamos mais. Ele não me procurou também. Tive outro relacionamento com um rapaz pouco tempo depois dessa decepção, mas a lembrança do Vitor flutuava na minha cabeça o tempo todo. Exatamente um ano depois, o mesmo amigo que nos apresentou, o Dani, sem a menor intenção, nos conectou novamente. Estava na casa do Dani, íamos sair com outra amiga, a Liliane. De repente, Vitor telefona. Dani conversa um pouco e lhe diz: Você não vai acreditar quem está aqui comigo. Como vou saber? Dani olha para mim. Fala com ele. Pego o telefone, jogo o maior charme e falo. Sabe quem está falando? Vitor responde. Não faço a menor ideia, mas seja quem for, a voz é deliciosa. Comecei a derreter e a tremer. Conversa vai, conversa vem. Dani o convida para irmos ao cinema. Ele topa. Meu coração acelera, sem acreditar que nos reveríamos depois de tanto tempo. No momento que nos vimos, os olhos se reencontraram e sorriram. Atravessamos a Avenida Paulista para ir ao Cine Gazeta. Os braços se bateram suavemente, as mãos se aproximaram como se tivessem ímãs. Nossa história recomeça como se 365 dias não tivessem se passado. Pedidos de desculpa pelo esquecimento do dia do telefonema e tudo ficou em paz. Sou muito fácil mesmo. Assim foi. Com essa simplicidade, começamos a namorar. Um namoro leve, sem cobranças, delicioso de se vivenciar. Entre namoro e noivado foram 18 meses e nos casamos a 21 de maio de 1987. Exatamente no dia em que tivemos o último grande incêndio na cidade de São Paulo, no Center 3 da Avenida Paulista. Uma festa de arromba do antigo buffet Torres, no bairro do Itaim, com direito a mais de 500 convidados e muita dança. Uma dançarina do ventre foi chamada para um show e duelou comigo. Na época, estava praticando dança do ventre para o meu namorado.
Afinal, era filho de judeus egípcios. Como não fazer uma surpresa dessas para ele? Dias após o casamento, meu pai me contou que quase surtou quando soube do Shopping Center 3 havia pegado fogo. Todo o dinheiro que tinha para pagar a festa do casamento estava no cofre de um banco exatamente naquele prédio. Meu pai trabalhava na CESP, com escritórios naquele shopping, e seu dinheiro ficava lá. Depois, soube que como os cofres eram subterrâneos, o dinheiro estava intacto. Além do mais, o banco tinha seguro. Que alívio! Um ano após o casamento, resolvemos ter o primeiro filho ou filha. Na época, já havia a possibilidade de saber o sexo do bebê, mas nos agradava a ideia da surpresa. O quarto do bebê seria uma decoração com tons verde-água, uma cor neutra. Naqueles tempos, ainda nos preocupávamos com o socialmente aceito, meninas de rosa e meninos de azul. Uma bobagem que felizmente mudou. E assim foi, com a nossa primeira filha Fernanda e depois com a Daniela. Dani veio muito próxima da irmã, 1 ano e 19 dias depois. Foi um choque descobrir que teríamos 2 filhas e tão próximas uma da outra. Eram quase gêmeas, mas com necessidades distintas. Foram anos bastante cansativos. Havia o suporte de uma pessoa para ajudar nas tarefas da casa, mas quando voltei a trabalhar, precisei de mais alguém, pois uma só para auxiliar não daria conta. As 2 filhas, Fernanda e Daniela, foram o maior presente que a vida me deu. A gestação e o parto normal das 2 transcorreram dentro do esperado, na pró-madre. Procuramos oferecer a elas o que considerávamos o melhor e seguimos muito dos nossos instintos para educá-las. Carinho, atenção, vida na natureza em viagens, convivência com outras crianças na mesma idade, vida cultural. Teatro e cinema, muita música, leitura de histórias infantis antes de dormir e atividades esportivas. Na adolescência, nem tudo foram flores, mas aprendemos a lidar com os desafios conforme apareciam. Sei hoje que provavelmente houve alguns erros, como todos os pais, mas não me culpo, pois realmente agi com as melhores intenções. Atualmente, ambas são adultas, casadas e moram nos Estados Unidos. Fernanda tem um filho, Leon, meu primeiro neto, e Daniela está grávida do primeiro menino. Estou curiosa para ver como ambas escreverão suas histórias de vida, seus livros daqui em diante. Os anos passaram, trabalho, cuidados com a casa e as filhas, viagens para vários lugares, atividades culturais e lúdicas com as meninas. Eu e Vitor sempre tivemos atividades profissionais de cunho pessoal. Minha relação com Vitor nesses 37 anos de convivência teve altos e baixos, como acontece com frequência, e ainda mais depois de tanto tempo. Momentos bastante felizes na maioria das vezes. Geralmente estávamos alinhados nas escolhas, decisões e projetos, mas havia momentos em que ele não sentia meu apoio e carinho no dia a dia. Da minha parte, sentia algumas insatisfações, mas tentava relevar, pois nunca gostei de discussões e conflitos. De qualquer forma, íamos tocando em frente e passando por uma série de pequenos desapontamentos, frustrações e desencontros, enquanto os dias iam se desenrolando e nos engolindo. Eventualmente parávamos para refletir, dialogar e logo caíamos nas mesmas ciladas de uma relação cansativa e desgastada. Fiz alguns tipos de terapias nos anos de casamento para entender meus sentimentos. Vitor não fazia terapia, mas sabia que seria útil para lapidar arestas. No começo do ano 2000, sexto setênio, tivemos uma crise forte na relação. Foi trabalhada em terapia de casal e suporte de outros trabalhos terapêuticos disponíveis na época. Acabou sendo resolvida de modo sofrido, mas maduro. Posso dizer que se houve época dolorida e desafiadora foi aquela, ao menos para mim. Tive grande apoio da família, incluindo as 2 filhas que cuidaram de mim e me acolheram como minhas mães. No entanto, em 2017, já no 8º setênio, tivemos outra crise no relacionamento que nos levou a decidir por uma separação efetiva. Estava entrando no período da pré-menopausa, apesar de ter me dado conta disso somente alguns anos depois.
A entrada nesse período na vida feminina é acompanhada de sentimentos conflitantes, somados com sintomas físicos estranhos para mim, até então com a saúde excelente. No meu caso, eram as ondas de calor que vinham dos pés à cabeça, palpitações, insônia e bastante irritação. Não conseguia ter paciência para nada. Ao mesmo tempo, me sentia com mais maturidade pessoal e profissional. Enxergava claramente que não estava feliz na relação. Fernanda já estava casada e tinha sua vida. Daniela não morava mais conosco e ensaiava uma vida a dois com o namorado. Éramos então apenas eu e ele e eu. Ainda me sentia jovem, cheia de desejos e vontades, porém a convivência diária me fazia desanimada e intoxicada por conta dos sentimentos de falta de perspectiva na vida de ambos. Éramos ou somos os dois bem idealistas, talvez excessivamente sonhadores, e a realidade nos atropelava. Vitor não estava em uma de suas melhores fases. Sentia-se meio para baixo, eu não sabia mais como ajudá-lo a sair do labirinto de sentimentos. Ele se sentia totalmente sem esperança em relação à política brasileira e internacional. As tentativas de trabalhar em favor do meio ambiente pela paz do mundo ficavam sensivelmente aquém das expectativas. E uma das maiores tristezas, o projeto de viver em uma comunidade ecológica na cidade de Piracaia, a Clareando, resultou em grande decepção. Racionalmente, compreendida como se sentia, anos de energia, dinheiro, tempo e expectativas altas, depositadas no sonho de viver em um lugar lindo, natureza exuberante, com pessoas que acreditávamos ser as que nos acompanhariam em lindos projetos comunitários e em favor de um meio ambiente mais sustentável. Os primeiros anos de convivência foram realmente apaixonantes. Seres incríveis cruzaram nossos caminhos. Boas risadas, noites embaladas por música de violão do Hiroshi, um dos empreendedores do Clareando, ao redor de uma deliciosa fogueira, pães artesanais, mesas fartas e partilha dos alimentos aos domingos, após as longas reuniões com os moradores da Ecovila. Conversas significativas e de grande aprendizado, trocas sinceras e boas amizades. Experiências inesquecíveis, noites maravilhosas, céu abarrotado de estrelas, danças em roda, mãos dadas, trabalhos comunitários na horta, coleta de lixo nas estradas de terra, limpeza de matas e rios, plantios de árvores nativas na Mata Atlântica, banhos em lagos naturais, represas e cachoeiras. Quem poderia pedir mais? Tudo quase perfeito. Quase. Fazíamos planos para melhorias da Ecovila. Para isso, eu e o Vitor éramos bastante ativos na comunidade. Ele foi diretor na Ecovila por um período e apresentou inovações. Viajamos a 3 ecovilas estrangeiras a fim de partilhar experiências com os futuros moradores e aproveitarmos o que havia de melhor em cada uma delas, adaptando à cultura brasileira. Antes de adquirir um lote, fomos à Ecovila Findor, na Escócia, uma das mais antigas experiências de ecovila das quais tínhamos ouvido falar. Era 2004. Falarei mais à frente sobre nossa vivência por lá, pois ficamos fortemente impressionados. Voltamos para o Brasil decididos a iniciar uma experiência como aquela. À época, Hiroshi e até então companheira Sandra estavam abrindo a venda de lotes na Clareando. Fizemos parte da primeira turma que confiou no projeto e comprou um terreno, inspirados pela vivência em Findor. Depois, em 2008, estabelecidos como associados, mas ainda sem a casa construída, fomos conhecer a lindíssima ecovila denominada Damanhur, na região de Piemonte, na Itália. Damanhur nos influenciou profundamente. Quase desistimos da Clareando. Uma comunidade diferente, com pessoas que se propunham ao desenvolvimento pessoal e espiritual pela arte e beleza. Para mim, poderia ser meu lar espiritual na Terra. Tive sentida dificuldade de vir embora. Seria significativamente mais fácil para ambos nos estabelecer em uma comunidade formada, mas algo nos dizia que com nosso conhecimento poderíamos ajudar a Clareando a crescer e a se desenvolver.
Então voltamos profundamente inspirados pela rápida e forte visita à Itália, comprometidos em divulgar entre os colegas e brasileiros em geral como era possível viver harmonicamente com a natureza, amigos e amigas. E assim construirmos uma sociedade amorosa e próspera. No rastro da passagem pela Itália, fomos a Israel visitar meu irmão e sua família, comemorar os 80 anos do meu pai e conhecer uma terceira ecovila, no sul do país, localizada em Kibbutz Lotan. Um local no meio do deserto, calor dos infernos, uma comunidade judaica com a cabeça voltada ao desenvolvimento ecológico e sustentável. Apesar de ser um lugar com vários temas afins, especialmente por serem, em sua maioria, membros de uma comunidade judaica com costumes modernos e vinculadas ao trabalho ecológico, não me imaginava morando lá, pois não suportaria o calor. No entanto, guardo da visita uma grata surpresa. Ganhei de presente de aniversário de uma terapeuta local uma sessão de Watsu, massagem na água. Imaginem uma piscina coberta e enorme no meio de um deserto. Céu absolutamente azul. Éramos apenas eu e ela. Pediu-me para colocar boias nos braços e pernas, além de protetores auriculares, para a água não entrar em meu ouvido. Orientou-me a boiar e me daria apoio durante todo o processo. Sugeriu que me entregasse em seus braços para a experiência do fluir melhor e assim fiz. O teto era envidraçado, podia ver o céu. Deitada e acolhida em seus braços, me fundia e mergulhava na água azul da piscina e no azul estonteante acima de nós. Conforme ia me entregando a sensação absurda de leveza e silêncio, me senti flutuar fora do meu corpo e adentrei outra dimensão, a unidade. Imagino que deve ser algo similar ao momento pós-morte, quando deixamos o mundo físico e vamos na imensidão do nada e do tudo. Difícil colocar em palavras a sensação maravilhosa da vivência aquática. Considero uma das coisas mais lindas que vivi. Não sei quanto tempo durou a prática, mas o suficiente para experimentar uma das melhores sensações da minha vida. O melhor presente de aniversário que o universo poderia me dar. Após a estadia, retornamos ao Brasil com grande bagagem emocional a compartilhar. Eu e Vitor estávamos no auge do amadurecimento como casal. Fizemos uma grande palestra na Uma Paz, Universidade do Meio Ambiente, dentro do Ibirapuera, para compartilhar a linda experiência Idamanhur. Mais de 200 pessoas nos assistindo e pela primeira vez os brasileiros tomavam contato com a comunidade ainda pouco conhecida no mundo. Pessoas se aproximaram após a palestra e perguntaram como conseguíamos aquela ligação tão profunda. Realmente brilhamos como casal. O laço que nos unia resplandecia em todas as direções. Na mesma época, oferecíamos rodas de conversa que chamávamos de Cine Diálogos do Despertar, em São Paulo, na livraria Antacarana e no espaço de convivência The Willis Harman House, ambos em Pinheiros. Ambos locais não existem mais. Apresentávamos filmes inspiradores que estimulavam as pessoas a resgatar valores inatos, como bondade, respeito, generosidade e empatia. Usávamos a metodologia de fazer perguntas que gerassem reflexão e troca de sentimentos após cada sessão. Profundo e transformador. Tocamos e fomos tocados. Rimos e choramos com bastante gente. Relato isso porque, mesmo com tanto conteúdo a ser partilhado, nos parecia que poucos da Ecovila estavam abertos para saber as nossas histórias. Vitor oferecia de coração as vivências para um grupo menor, mas de alguma forma incomodava. Começamos a ter dificuldades entre nossos pares, inclusive com amigos que nunca imaginávamos que nos podariam ou de nós se isolariam. Em algum momento, a paixão e o encantamento pela vida comunitária foram se desmanchando. As máscaras caíram e houve quem mostrasse as sombras inesperadamente sem motivo aparente. Vitor foi moralmente ferido e injustiçado por uma amiga e um amigo até então queridos. Sentiu-se traído e nunca mais foi o mesmo. Uniu a traição à falta de trabalho diário,
além do desapontamento de talvez ter que desistir de viver na comunidade, e foi entrando cada vez mais em disfarçada depressão. Testemunhar tudo aquilo me fazia mal. Comecei a frequentar a Clareando e a nossa casa sem sua presença, e lá me abastecia com o silêncio, a solitude, a música de boas frequências, a troca de conversas com amigas e amigos, o descanso mental pela prática da jardinagem. Fomos nos distanciando aos poucos. Vitor não queria mais estar lá, e eu ainda acreditava no sonho, que era possível mudar. Aprendi a não criar grandes expectativas em relação às outras pessoas. Meu nível de frustração era pequeno com essa atitude interna, mas ele não. Procurava oferecer o melhor de si e esperava o melhor do outro em igual proporção. Como é irreal, me frustro menos. Nossa casa se chamava Casa do Vento Forte, assim batizada, pois ficava a mais de 900 metros de altitude, ponto mais alto da área da comunidade, e, claro, ventava fortemente. Não foi erguida por nós, mas por um casal de amigos queridos, Ivan e Cristina. Eles fizeram a fundação com todo amor, plantando um cristal de quartzo exatamente no centro da área onde seria erguida a casa. Estivemos presentes nesse dia e emanamos as melhores energias para nossos amigos. Nunca imaginaríamos que alguns meses depois de ter sido erguida até a estrutura do telhado, compraríamos a casa, pois tinham decidido se mudar para as montanhas de Santa Catarina, na pequena Urubici. Faltava o acabamento. Usamos os melhores materiais ecológicos e sustentáveis. Todos os presentes que ganhamos ou adquirimos ao longo dos anos de convivência. Quadros, pinturas, estatuetas, pedras, luminárias foram colocados na casa. Então, tínhamos a sensação de estar rodeados de boas vibrações trazidas pelas lembranças. Logo no hall de entrada foi inserida no piso claro uma maravilhosa mandala, Flor da Vida, em cores turquesa, verde e violeta, produzida em pequenas pastilhas de vidro. Era o maior xodó ter a mandala na porta, receber as pessoas e ancorar as melhores energias para quem ficasse sobre ela. Crianças e animais adoravam ficar ali sentados ou deitados. Emocionei-me várias vezes na casa assistindo os nasceres e pores do sol, luas absurdamente gigantes e brilhantes, tempestades fenomenais, gaviões planando na frente da minha janelona de vidro, aguardando para caçar alguma presa. Arco-íris duplos e imensos. Em um dos quartos, oferecia lindas sessões de massagens com moradores e visitantes. Tive sonhos incríveis na enorme cama de casal do nosso maravilhoso quarto, pois o silêncio me proporcionava um sono mais profundo. Então, como renunciar àquilo que tínhamos construído juntos e com tanto amor? Sentia, entretanto, que os laços do nosso casamento, nossa união, estavam frouxos, soltos, e fui me afastando lentamente. Porém, com a esperança de que algo surgisse e fizesse renascer uma chama na nossa relação, deixei a vida acontecer e o porvir chegar com experiências diversas. Quem sabe o que viria? Chegamos em 2017. Fomos contatados por antigos amigos da Missão Rama, que estavam formando novos grupos em São Paulo. Fiquei animada com a possibilidade de trazer Vitor para a Rama e ancorar um significado distinto à nossa vida como casal e nosso desenvolvimento pessoal. Amigos da Missão Rama dos anos 90 se lembravam de nós como pessoas ativas, idealistas, que vislumbravam um mundo melhor e queriam nos resgatar. Falarei mais sobre a Missão Rama mais à frente no decorrer das histórias a seguir. Fiquei entusiasmadíssima, mas Vitor tinha perdido a crença nos trabalhos em grupo. Então, lá fui eu para os encontros sozinha e frustrada. Isso nos distanciou ainda mais. A metodologia de Rama nos pedia reuniões semanais e os estudos de temas filosóficos quando discutíamos horas sobre valores humanos, procurando entender e unificar conceitos como o que é verdade, por exemplo. O que é verdade relativa? Existe verdade absoluta? Cada discussão poderia durar meses. Bom por um lado, desgastante por outro.
Havia uma sequência de valores humanos a serem conversados, compreendidos e unificados, e depois deveríamos apresentar os resultados nas infindáveis conversas à coordenação em Minas Gerais. Era empolgante e bem cansativo. Minha concentração para os temas, talvez devido à entrada na perimenopausa, estava bem comprometida. A irritação do mesmo modo. Como não me sentia bem, gerava confusão e falta de compreensão de amigos e amigas do grupo. Não me reconhecia e não conhecia entender pensamentos e emoções. Misturava questões pessoais da minha relação aos sentimentos confusos que rolavam na dinâmica de grupo. Não que o grupo não me desse motivos para me irritar ou ficar confusa, pois as discussões eram acaloradas ou estava especialmente sensível. Observando na perspectiva atual, permanecia nas reuniões para preencher um vazio existencial e ter certo suporte do que já sentia em mim. O fim de um casamento desgastado e tóxico. Conseguir ficar no grupo mais alguns meses, tentando me adaptar às exigências da estrutura de trabalhos do Rama, com práticas que incluíam viagens a Minas Gerais e a convivência com grupos de estudos de Belo Horizonte, Curvelo, Curitiba, Londrina e outras cidades. Os encontros aconteciam em uma pequena propriedade rural de uma das coordenadoras de Rama Brasil, na pequena cidade de São José do Buriti, em Minas Gerais. Uma região de fazendas bem afastada do burburinho dos grandes centros, onde podíamos observar um majestoso céu repleto de estrelas sem poluição, nos conhecer melhor, trabalhar os conceitos aprendidos e vivenciar práticas noturnas no autocontrole na mata, com a intenção de fazer contato com o que considerávamos serem seres mais evoluídos, nossos irmãos maiores, por assim dizer. Não preciso dizer que lá, por mais que tentasse, não estava me sentindo centrada nos trabalhos. Na primeira viagem, tive um mal-estar momentâneo, que acabou comprometendo e atrapalhando a prática dos colegas. Ao mesmo tempo, queria pertencer e estar inteira nas vivências. Sempre havia diversos aprendizados, mesmo nos momentos mais desafiadores, fossem práticas de autocontrole com os seres mais evoluídos ou os seres humanos mesmo. Em julho de 2017, tivemos uma nova oportunidade de ir às Minas. Trabalhamos intensamente para limpar atritos na dinâmica semanal e estarmos prontos para uma prática grupal mais harmônica com os demais grupos que lá estariam e com os nossos irmãos das estrelas. Determinada noite, havíamos marcado de fazer uma prática noturna perto das 21 horas. Estaríamos com mais 3 coordenadoras e nós, do grupo de São Paulo, éramos 10 participantes na ocasião. Saíamos da sede da fazenda e caminhamos por uma pequena estrada de terra que nos levava a uma área bem distante. Nesse local estavam previstos exercícios com guias extraterrestres. Geralmente levávamos cadeiras dobráveis e banquetas e nos sentávamos em roda em área protegida. Nessa área ficava o grupo maior, decidindo as duplas que atuariam juntas na área mais interna da mata, pequena zona preparada durante o dia, sem galhos que pudessem nos ferir à noite. Começamos a mentalização, harmonizamos o coração e combinamos a dinâmica. Um dos componentes do grupo, Alfredo, ficou no autocontrole sozinho, o restante do grupo na antessala aguardando-o. A coordenadora ficou conosco enquanto esperávamos o trabalho do Alfredo terminar para os próximos do grupo o substituírem no exercício de autocontrole. Mas, de repente, Márcia, mulher do Alfredo, observava na diagonal direita, a uns 45 graus do grupo, uma estrela piscar. Ela rapidamente aponta e grita: "Piscou!" Então, ouvimos a Cris, coordenadora, posicionada atrás da Márcia, falar em voz alta: "São vocês os nossos guias?" Imediatamente a estrela piscou novamente, e assim sucessivamente a cada pergunta que a Cris fazia em voz alta em direção àquela luz. Provavelmente havia alguns segundos entre uma piscada e outra, mas contamos 10 sinalizações ou flechas de luzes brancas vindas do céu. Ficamos imaginando que para cada integrante do grupo houve uma sinalização. Estava boquiaberta e eufórica,
Todos muito excitados, a luz era forte, intensa, literalmente conversando com a Cris e o grupo presente. Todos viram, exceto Alfredo, que vivia as experiências pessoais sozinha, dentro do autocontrole. Noite realmente mágica, a confirmação de que não éramos loucos e não estávamos sozinhos. Depois dessa noite especial, diversas histórias aconteceram. Com certeza dariam outro livro cheio de aventuras. Mesmo com distintas emoções vivenciadas, chegou um momento em que não conseguia mais continuar nos trabalhos de grupo. Minha vida pessoal com o Vitor e minha vontade de caminhar com mais leveza estavam cada vez mais fortes. Resolvi sair do grupo de São Paulo e, consequentemente, do Rama Brasil, depois de vários desentendimentos complexos e grande dor no coração. Doeu muito, mas eu superei. Poucos meses depois, já no final de 2017, iniciei outra fase delicada, a preparação para iniciar a separação efetiva do Vitor. Um processo bastante difícil, sair do apartamento com poucas malas e morar com a minha mãe. Deixei o apartamento em São Paulo para ele, sem sentir arrependimentos com perdas materiais, mas sensivelmente preocupada como Vitor lidaria com a separação. Nossa filha Daniela se casaria em março de 2018. Era uma época de sentimentos mistos. Tivemos conversas doídas, mas de muito carinho. De um momento para o outro, estava lúcida e segura como há muito não ocorria. Mas ele estava atordoado e frágil. Eu amava a sensação de liberdade, ser filha de novo ao invés de mulher e mãe. Estava feliz de dispor do meu tempo como bem entendesse, trabalhar até tarde sem dar satisfações, sair com amigas, andar pelas ruas e parques. Sentia-me linda, meus olhos brilhavam, e me sentia desejada por olhares masculinos que antes não percebia. Foi muito interessante aquele ano. Enquanto vivia a vida de solteira e separada, ainda não tínhamos feito o divórcio, Vitor entrava em depressão profunda. Perdeu vários quilos. Sempre que nos encontrávamos para resolver pendências práticas, continuava firme e forte na decisão da separação por pelo menos 1 ano, até termos certeza para então entrar em um documento de divórcio. Vitor recebia apoio incondicional das filhas e algumas amigas e amigos. Eu acompanhava tudo isso à distância e sofria por vê-lo sofrer, mas confiava que saberia administrar com o tempo essa dor. Aliás, a conhecia muito bem, das separações na adolescência. Nos primeiros 6 meses de separação, me permiti entrar em aplicativos de namoro virtual e confesso que me diverti bastante. Dei risadas com conversas surreais que tive com homens totalmente desconhecidos, me assustei com alguns desequilibrados, dos quais procurei distância, sentindo definitivamente que aquilo não era para mim. Perto do meu aniversário, em julho de 2018, comecei a sentir o impulso de estar com o Vitor novamente. Nesse dia abençoado, veio me visitar no apartamento da minha mãe, muito bonito, com uma linda rosa vermelha nas mãos. Mais uma vez, senti meu coração pulsar e derreter. Aos poucos, enquanto percebia que Vitor se fortalecia, até tentando conhecer outras mulheres, comecei a me sentir insegura. Quem sabe poderíamos nos reconectar antes que fosse tarde demais. Na realidade, os laços continuavam fortes, ainda éramos unidos e nos respeitávamos e amávamos. Mas, se quisesse estar com ele novamente, deveria ir procurá-lo e pedir uma nova chance em uma nova relação. Somente no final de 2018 decidimos não nos separar. Fizemos um pacto renovado, nos casamos novamente e decidimos juntos que, apesar de continuarmos casados, tínhamos maturidade e intimidade suficientes pelos nossos fortes laços para continuar em casas separadas, para que eu continuasse morando e cuidando da minha mãe. Dessa forma, nos tornamos namoridos e assim permanecemos enquanto escrevo este relato. Lamentavelmente, de 2019 para 2020, ele descobriu em um exame de rotina um câncer de próstata em fase inicial. A pandemia pelo vírus da Covid atrasou todas as cirurgias eletivas.
Enquanto se decidia se retiraria ou não a próstata, fez várias mudanças na alimentação. Cortou carboidratos e açúcar, procurou terapias as mais variadas e iniciou um tratamento fitoterápico com uma plantinha chamada avelós. Perguntamo-nos como o câncer assim surgira, pois não havia histórico de câncer desse tipo na família. Não estava acima do peso, não ingeria carne animal, não fumava, não bebia e tinha uma vida relativamente tranquila. Chegamos à conclusão de que o estresse emocional causado pela separação, a depressão causa baixa no sistema imunitário, além de todos os reveses da ecovila clareando e a falta de propósito de vida, poderiam ter sido fatores desencadeantes da doença. Ficamos fortemente unidos em todo o processo da doença, até que em julho de 2020 a cirurgia foi realizada com sucesso. A pandemia ainda está aí, embora mais fraca, graças às vacinas. Sobrevivemos à doença e à separação temporária. Estamos em agosto de 2022 e no momento pensamos em voltar a morar juntos em meados de 2023. Vitor faz serviço voluntário no Museu Judaico de São Paulo e sente que a identidade judaica está cada vez mais forte. O sonho parado pouco antes do início da pandemia exige retorno. Tentar nova vida a dois em outro país, Israel. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem sequer tocadas. Temos de senti-las com o coração. Helen Keller.